Olá a todos, estamos aqui para fazer uma leitura coletiva de tarô e de oráculo. Desta vez não uma leitura coletiva por signo ou por trânsito astrológico, mas uma leitura coletiva em termos mais globais. Falar um bocadinho sobre a humanidade, alguns conflitos, muitos conflitos que estão a acontecer pelo mundo inteiro, e face a isso gostava também já agora de exercer aqui o meu direito de resposta de alguns comentários que tenho recebido sobre os vários episódios de guerra e de insurreição, também de resistência, de luta contra o fascismo e de violência que têm acontecido em vários países. Algumas pessoas acham que eu estou a fomentar o medo e a baixar a vibração dos outros e que isso não tem nada a ver com o yoga. Então, permitam-me responder aqui. Então, ponto número 1. Aquilo que eu estou a partilhar é guiado pelos meus guias, sou guiada pelos meus guias, sinto-me compelida a fazê-lo, tal como um escritor que tem que escrever e um bailarino que tem que dançar. Faço para que as pessoas tenham conhecimento. Aquilo que as pessoas sentem em relação àquilo que eu partilho não é responsabilidade minha. Eu sou responsável por aquilo que eu penso, por aquilo que eu sinto e por aquilo que eu faço. Se algumas pessoas têm recursos emocionais que lhes permitem apenas vibrar na vibração do medo, que já agora é uma vibração extremamente baixa e densa, e é onde a Matrix, os governos, o sistema se infiltra e comanda até à paralisação e até à exaustão o ser, a chama viva daquela pessoa. Da mesma maneira que não é responsabilidade minha que outras pessoas ficarão neutras na sua bolha e digam: eu não tenho nada a ver com isso é lá ao fundo. Não, isso não é nada comigo. Isso também não é responsabilidade minha. Da mesma maneira que não é responsabilidade minha que outras pessoas conseguem vibrar mais alto, nem que seja na raiva, porque a raiva é a emoção mais perto do amor e ela promove a ação através da indignação. Desde que essa ação não seja violenta e seja consciente, a raiva pode ter um papel muito importante. A raiva é o que comandou todas as revoluções do mundo até agora. Uma raiva consciente e controlada, com base na indignação. Quanto a ter ou não ter a ver com o yoga. Yoga significa união, pelo qual não é muito... Alguns de nós não dormem assim tão bem à noite, sabendo o que se está a passar, que se passa e que sempre se passou, que caramba, a humanidade sempre esteve em guerra, em conflito. Quando é que nós estivemos todos em paz? Nunca. Não é? Não é algo novo. Mas da maneira que está a acontecer, e astrologicamente os trânsitos assim o dizem, é algo novo. E estando Neptuno em Carneiro e tendo eu o meio do céu em Carneiro, não tenho outra hipótese senão deixar esta energia de guerreiro sair e dar os seus frutos, sejam lá eles quais forem. Em relação a frutos, yoga é ação. Yoga não é inação. Yoga é ação. De maneira que um yogi que fique neutro deveria rever a história de Arjuna frente ao campo de batalha. Devia reler a Bhagavad Gita. Um yoga que fica neutro não é um yogi que esteja aceso e que esteja vivo. É um yogi que está escondido. Okay? Outra coisa que também recebi nos comentários é que eu devia tomar conta da minha família em vez de me preocupar com o resto do mundo. Então, eu tenho, graças a Deus, 2 gerações de ascendentes acima de mim e 2 gerações de descendentes abaixo de mim. 3 das quais vivem comigo e eu tomo conta delas e elas tomam conta de mim. De maneira, eu acho que já faço bem a minha parte em relação a tomar conta da minha família. E se no meu tempo livre ou não livre eu escolho colocar a minha energia
em escrever petições, em organizar manifestações, em organizar grupos, em passar a palavra, em falar com grupos antifascistas de outros países. Se eu escolho fazer isso, isso é também responsabilidade minha e é uma escolha que eu faço com muito, muito gosto. Porque ainda assim parece-me preferível a ficar com medo e paralisado e a pensar num futuro catastrófico que ainda nem sequer aconteceu e que pode muito bem vir a não acontecer. As coisas são um bocadinho mais complexas do que aquilo que nós pensamos e sabemos, e há muita coisa que nós não sabemos, mas que hão de vir à luz. E também me parece preferível ficar a comer pipocas no sofá, a ver televisão, passa a expressão, seja lá aquilo que for, e continuar com a minha vidinha, como se o sofrimento lá ao fundo, do fundo, do fundo, seja lá onde for, no Iémen, no Congo, nos Estados Unidos, no Sudão, na Somália, seja lá onde for, não ecoasse nos meus ouvidos, não ecoasse nos meus ossos, porque ecoa. Bom, vamos à leitura. Então, tive várias fellow witches e vários médiums a falarem de que não só os Estados Unidos iriam cair, como a China poderia cair também, como o Trump iria falecer no prazo de 6 meses por causas naturais, não ia ser nenhum atentado, que ele já está doente, que se vê a maneira como ele anda. Normalmente quando as pessoas têm um AVC ou têm problemas neurológicos não conseguem manter a direção e o passo certeiro, fazem assim este percurso e ele já anda assim, e as palavras e até o raciocínio nós infelizmente como espectadores conseguimos perceber que de facto o raciocínio já não está muito bom, não. Bom, então vamos ver o que é que podemos esperar nos Estados Unidos. A causa dos Estados Unidos é mais querida por questões familiares e por questões familiares também, mas ancestrais, por um grande amor, reverência e honra que tenho aos ensinamentos do povo indígena. Ok, ótimo. Então não conseguem ver aqui na imagem. Então temos aqui um rei de paus e um sol, porque temos então uma ação de um líder inspirador. Portanto, este não é com certeza o Trump, ou é? Não pode ser como o sol. Espera aí, só um bocadinho. Porque eu teria que aparecer reverso. Ok, agora já percebi. Então, temos aqui uma oposição. Há uma rainha de espadas, portanto é uma figura feminina, alguém que comunica e que, de uma maneira clara, assertiva e corta o mal pela raiz. Alguém que tem a força e a determinação de trazer a verdade. Isto é quem traz a verdade e a justiça. A rainha de espadas ela está muito ligada à carta da justiça, a arcana maior. É a lição que ela serve. Temos aqui o Papa, e aqui o Papa, normalmente o Papa, eu não gosto de dizer o Papa, digo hierofante, porque com tanta perseguição e caça às bruxas feita pela Inquisição, acho que uma arte divinatória, ter uma carta que se chama o Papa é um bocadinho ofensivo, porque com esse passado histórico e trágico, esta carta de facto chama-se o hierofante, que é aquele que remove a escuridão, que é muito parecido com a palavra guru em sânscrito, aquele que remove o sofrimento. Então, o Papa aqui, eu vejo mesmo o Papa, portanto, mesmo como uma comunicação, como uma interferência em termos espirituais. Portanto, acho que esta leitura está aqui a trazer muito a força da espiritualidade de cada um de nós, seja qual for a nossa religião, seja qual for a nossa prática, para podermos, lá está, não vibrar apenas do medo. Não há nada errado em ter medo, nós somos humanos, faz parte da condição humana, mas vibrar no medo é diferente de sentir ocasionalmente medo. Vibrar no medo torna-nos obedientes, o que significa que não podemos tomar o nosso devido lugar na resistência, porque existe uma guerra espiritual bem maior do que está a acontecer aqui neste plano, bem maior.
e está a haver uma ruptura em termos energéticos, de qual programa é que vocês têm a funcionar dentro de vocês. Não é uma transição, é uma ruptura. Está na hora de acordar. Está na hora de acordar. Está mesmo na hora de acordar. A sério. Não é para fora, não é acordar para fora, é acordar para dentro. Dar o exemplo com comportamentos, com ações. Não é blá 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 blá. Walk the talk. Walk the talk. E temos estas duas forças em oposição. Aqui, espera aí, vou colocar aqui para verem em espelho. E Rei de Paus, sim, a energia do Trump, Rei de Paus. Espanta que não tenha aparecido reverso, mas de facto nem sempre o lado escuro aparece reverso. Às vezes aparece mesmo direitinho. O que é bom, na verdade, é mau. Rei de Paus. Uma grande capacidade de transformação, um grande carisma, um grande blá blá blá, alguma impunidade, bastante vaidade. Este é de todos os reis, este é o rei que tem um ego assim um bocadinho mais inflado, mas ele também tem conexão com o mundo espiritual. Portanto, se acham que o Trump é um tototó bronco, sim, ele é um tototó branco, mas se vocês soubessem a prática espiritual dele, vomitavam. O lado negro da força no seu esplendor. Não é por acaso que um dos seus melhores amigos, Epstein, é só o pedófilo mais conhecido do mundo, e não é por acaso que ele foi condenado em tribunal também. Mas o Sol, que é a melhor carta do tarot, vem aí. E com ele a inocência, vejo aqui muito a proteção das crianças, a pureza, o otimismo. É a altura de acordar, mas também de ter fé. De ter fé. De ter esperança. De ter coragem. Vamos clarificar o Sol com este baralho indígena, norte-americano. Acho que chama-se mesmo Native American Oracle Deck. Não esqueci. Grande Espírito. Clarifica o Sol. Grande Espírito. Obrigada. Ok, temos aqui o filho do ar, montado num cavalo. Agora que estamos a deixar para trás a nossa pele de cobra, vem, montem os vossos cavalos. O que é que isso significa? O que é que significam os pajens? E sobretudo os pajens de paus? Entusiasmo, coragem, algum impulso, sim. Portanto, cuidado com comportamentos impulsivos. Se bem que a carta não está a reversa, eu não estou a sentir isso aqui. Mas é rapidez, é força. É o espírito do fogo. Aqui a falar através do filho do ar. Falem uns com os outros, partilhem as vossas ideias, unam-se, comuniquem. Vamos ver as cartas que caíram. O Sol traz o Seis de Espadas com clareza. O Seis de Espadas representa quando estamos a navegar em águas turbulentas e não sabemos quando vamos poder sair delas. Mas todo o mar serena, todo o rio acalma, toda a tempestade passa. E vamos chegar a um outro lado da margem desconhecido e diferente de tudo aquilo que tivemos conhecido até agora. Estes de nós que aceitam a ruptura e que querem caminhar num outro estado de consciência. Clareza, vai ser bem claro quem tem a cabeça enfiada na Matrix, independentemente das suas roupagens. Vai ser tão claro, é tão claro. É tão claro, tão claro, tão claro. E é tão leve caminhar com menos ilusões. Acerca de nós próprios, acerca dos outros.
Depois temos o 2 de copas, o amor, e aqui a cascata do Oxum. Encontrar os nossos irmãos, a nossa tribo, as pessoas que saem do seu caminho e que correm risco de vida para ajudar os vizinhos a proteger as crianças para não serem raptadas à porta da escola pelo ICE, por exemplo. As pessoas que se metem à frente, metem o seu corpo à frente do corpo de uma pessoa estranha para a proteger se estiver a ser batida pela polícia. 2 de copas é este tipo de energia. Isto é amor incondicional. Um amor que não espera, que não tem nenhuma expectativa, que não faz para receber, que não procura a autopromoção. Este é um amor sem ego. É um autossacrifício, mas à mais alta esfera. Não é um autossacrifício no sentido de dar para receber. É no sentido de eu dou e eu faço isto porque eu tenho que fazer isto. 2 de copas. Mãe Oxum. Ela senta-se no trono do amor próprio. Do amor próprio. E só depois vem um amor relacional. Ela dá equilíbrio emocional, a capacidade de saber reagir em situações adversas, a capacidade de manter a calma, a capacidade de manter a vibração num sítio alto, controlável, a capacidade de evitar o caos, e o que estes governos querem é fomentar o caos para poderem legitimar ações ainda mais violentas. Linda leitura. Vou só tentar mostrar assim. Aqui, peraí, como é que isto se faz?